No programa passado, nós falamos sobre a queda do homem. Vimos como o pecado entrou no mundo e separou o homem de Deus. Mas a história não termina na queda. Deus mesmo providenciou a solução antes da fundação do mundo. Hoje, no Café e Fé, o Café e Fé especial de Páscoa, nós vamos falar sobre a redenção na obra de Cristo na cruz e o verdadeiro significado da Páscoa. Há 38 anos, a Ótica Higienópolis faz parte da história de Londrina. Tecnologia, inovação e uma equipe especializada para cuidar da sua visão. Venha nos visitar no alto da Avenida Higienópolis. Estacionamento próprio. Olá, que alegria ter você de novo aqui conosco no Café e Fé. O tema do nosso programa hoje é sobre a redenção. No último episódio nós falamos sobre a queda do homem, vimos o que o pecado trouxe e a separação entre Deus e a humanidade. E desde então o ser humano tenta, de todos os modos, encontrar um caminho de volta para Deus. Mas a Bíblia nos mostra que o homem natural, por si mesmo, ele não consegue resolver o problema do pecado. Por isso a Páscoa, para nós, é a data mais importante, porque ela aponta para a maior obra de Deus na história da redenção em Cristo. Para conversar conosco sobre este tema, sobre este assunto, nós temos aqui hoje dois irmãos queridos que fazem parte do nosso caminhar, pastor Eric do Carmo e pastor Maurício Torres. Que tal vocês aqui conversando? Muito bom, pastor Glênio. É uma alegria estar aqui novamente, falando desse assunto tão profundo e tão importante e tão negligenciado hoje, que é a verdadeira Páscoa. É verdade. O Evangelho, ele é algo maravilhoso de Deus para nós. E falarmos sobre isso e dizermos para você sobre isso é um grande privilégio para nós. Então, querido, pega aí o seu cafezinho, porque o nosso já está começando. Já já a gente volta. Cada corte, cada cor e cada tratamento contam a mesma história. Cuidar de você. Beleza é bem-estar, é saúde capilar, é autoestima renovada. Márcio Frois Hair Design. Rua Pará, 1695, Loja 2, Centro de Londrina. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. O homem tentando chegar perto de Deus desde a queda. O ser humano tenta se aproximar de Deus, religiões, ritos, práticas espirituais, boas obras, justiça própria. O homem natural acredita que pode resolver o problema do pecado pelos seus esforços, mas a Bíblia mostra algo diferente. Romanos capítulo 3, versos 10 e 11 diz: não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. O problema do homem é mais profundo.
O pecado não é apenas comportamental, é uma natureza que ficou contaminada. E a Bíblia ainda nos diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram, todos, e estão separados ou carecem da glória de Deus. Por isso, nenhuma tentativa pode resolver a questão do pecado humano. Nenhuma tentativa humana. O homem não pode salvar a si mesmo. O homem caiu num poço profundo e não consegue puxar a si mesmo pelos cabelos para sair de lá. Ele pode gritar, ele pode se agitar, ele pode tentar subir pelas paredes, mas se estiver sem a condição de sair, precisará de alguém que vai lá dentro com uma corda e desça e resgate. Assim é a salvação. O pecador não está apenas doente, ele está perdido, totalmente incapaz, ele está morto espiritualmente. E não basta esforço moral, religioso ou boa intenção. É necessário que Deus intervenha em graça por meio de Cristo. E aí, o que vocês me dizem aqui, meus irmãos, sobre esse assunto? Eu creio que depois, após a queda, o ser humano, ele tenta por si essa autojustificação. E aqui eu creio que uma palavrinha que entra aqui seria o orgulho humano. O homem achando que ele pode por si, como o senhor disse, buscar a Deus. Essa teomania. É eu tentando agradar a Deus, é eu tentando de qualquer maneira ser Deus e me salvar. E quando a gente olha para a palavra, nós vemos que a salvação ela é totalmente impossível ao homem. Ele precisa ser salvo por Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Se ele não fizer essa obra, pastor Eric, pastor Glênio, não tem como ele encontrar descanso para a alma dele. Eu vejo por mim mesmo, né, o ser humano e todos nós, fazendo parte dessa natureza humana, nós queremos a independência de Deus. Uhum. A gente insiste em querer, se não é a graça e a misericórdia de Deus trabalhar com o nosso coração, em nos regenerar, nos fazer uma nova criatura, a nossa tendência é querermos viver independente de Deus. É aquela ideia do esforço humano, né? Subir, construir a Torre de Babel, a nossa torre, para fazermos aquilo que só Deus pode fazer. Aquilo que você falou da Torre de Babel, né? Eles tinham como alvo que o topo chegasse ao céu. Essa é a ideia de todo o sistema religioso. É o cara subir, subir, subir e alcançar. Só que o negócio é comprido, é longo e ele cansa logo, né? E eu creio que uma das coisas que mais humilha o ser humano é a graça de Deus, pastor Guilherme. Quando o senhor lê o texto aí, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas logo no versículo 24, Paulo diz, sendo, pois, justificados mediante a fé, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, vem o pecado, mas a graça está aí para operar e para fazer uma obra que nós jamais poderíamos fazer. A Bíblia diz que ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Então, se o senhor não fizer a obra, não tem como. É a história aquilo que eu falei do poço. Poço bem fundo, o cara cai lá dentro, ele fica olhando lá para cima. Se puxar a cabeça, não sai. Se tiver com um sapato de cadarço, não consegue. Ele vai se debater, ele vai gritar, ele vai bater. Mas se alguém não vier, não descer até a profundidade e não pegar o cara, né? Ele não vai sair dali nunca, nunca. É assim que nós estamos na raça humana. Nós não saímos de lá sem uma obra sobrenatural da graça de Deus na nossa vida. E há uma insistência, né, em querer, de alguma maneira,
Isso faz parte do engano do coração em realizar algumas coisas. Não é à toa que nós vemos essa tentativa religiosa de fazer algo para alcançar o patamar de Deus. O homem tentando, como o senhor falou, né? Ele está no poço e ele não consegue sair. Não consegue. Não consegue. Esse é um engano da religião, da filosofia, da educação. E aí a causa que nós vemos na Páscoa, dessa maravilhosa ação de Deus em nosso benefício. Pois é, nós vamos conversar um pouco mais sobre a Páscoa, viu? Porque esse é o assunto do nosso programa. A Páscoa não tem nada a ver com coelhinho, com ovo de Páscoa, essas coisas todas aí criadas pelo imaginário humano, tem trazido tanta confusão. As crianças ficam procurando rastinho de coelho onde está escondido o ovo. Isso mantém as pessoas na ignorância, né? E tem trazido muito prejuízo. E nós precisamos saber o verdadeiro sentido da Páscoa. No Velho Testamento, ela tinha um sentido da libertação do povo de Israel do Egito, né? E ela também apontava para o que ia acontecer no Calvário, que é essa obra da graça de Deus nos tirando do poço onde nós estamos caídos aqui na queda. É verdade. Porque se o pecado ela é uma condição espiritual profunda, determinante, é um estado de morte diante de Deus, então eu preciso de um milagre. Opa, você está fazendo a palavra certa. É um milagre, não é de esforço. Não. O milagre é exatamente isso que acontece naquilo que a Bíblia chama de regeneração. Quando Jesus falou para Nicodemos, não é? Na verdade, eu vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Nicodemos disse? Ele pode voltar, retroagir, entrar no ventre da mãe e nascer outra vez, e Jesus mostrou que há dois nascimentos. Um que é da carne, no meu caso foi em 1945, e o outro que é do espírito, que também aconteceu comigo em 1975. São dois nascimentos, duas realidades. A carne tem a sua vida aqui caída, né? E nós precisamos de algo sobrenatural de Deus na nossa vida. E Nicodemos ali, quando ele fala de voltar para o ventre da mãe, eu costumo dizer que ele deu a interpretação que ele achava que era o novo nascimento. E Jesus, como o senhor disse, ele falou, carne é carne, espírito é espírito, não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Então o novo nascimento, como o pastor Eric disse, é um milagre, é algo sobrenatural. E a grande confusão que eu sempre bato em cima disso é a confusão hoje nas igrejas evangélicas de que novo nascimento tem a ver com batismo em água, novo nascimento tem a ver com práticas religiosas, e novo nascimento é algo profundo que Deus fez e faz dentro do ser humano, tirando de dentro de nós o pecado e colocando dentro de nós, não um rótulo, mas colocando dentro de nós a vida de Cristo. Isso aí é um milagre. É isso aí exatamente aqui que começa a história da Páscoa. Né? A Bíblia mostra que o problema do pecado, ele não podia ser resolvido sem a morte do pecador. E isso aí vai ter a ver com a encarnação de Cristo, com a sua vida aqui na terra sem pecado e com a sua morte, que é a morte vicária, a morte por nós e a morte conosco naquela cruz para nos libertar.
Você fica aí que nós vamos já já tratar da Páscoa agora com mais intimidade dessa obra, e vai pegando aí o seu café e tomando, e nós vamos tomando aqui o nosso, já já a gente está voltando. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional. Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. A história do homem caído não é uma história que tem um ponto, tem uma vírgula, tem uma nova expectativa, que é a presença de Deus na história humana. Desde o Antigo Testamento, Deus já aponta para um Redentor. Ele já estava falando algo que haveria de trazer tanto para Israel, que era uma nação dele, como para a humanidade, né? Em Êxodo capítulo 12, verso 13, a Bíblia diz assim: quando vir o sangue, passarei por vós. Havia um cordeiro sendo morto, e aquele cordeiro iria preservar a morte do primogênito da casa. E ali estava a figura de Cristo, que era pintada a casa nos umbrais da porta, em cima e lateralmente. E isto aponta para algo bem maior, aponta para a obra do Calvário, para a obra de Cristo. E João Batista, quando ele estava lá no Jordão, que ele viu Jesus se aproximar para ser batizado, ele queria cumprir a justiça de Deus, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. E isso aconteceu na cruz. Cristo realizou uma obra de redenção perfeita. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ali na cruz, Jesus, houve um momento em que ele, ali pregado na cruz, já no finalzinho da crucificação, a sua crucificação demorou 6 horas, ele já estava ali terminando aquele momento, quando ele bradou em alta voz: está consumado. A conta está paga. Graças a Deus. A obra está realizada. E eu vou ler um texto aqui que eu acho interessante, que diz o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui nós temos exatamente o início da Páscoa. A Páscoa é uma nova raça. A velha morreu na cruz há 3 dias atrás. E agora, naquele consumado, ele consumou. E agora, pastor Maurício e pastor Eric, o que significa dizer que Jesus é a nossa redenção? Dizer que ele é a nossa redenção é dizer que ele fez
aquilo que jamais nós poderíamos fazer por nós mesmos, né? Que ele nos resgatou. Eu gostei muito daquele exemplo do poço, porque essa palavra redenção vai me levar a pensar nesse resgate. É ele mesmo libertando, ele trazendo mediante o pagamento do preço do seu sangue derramado, e a Bíblia é maravilhosa porque não deixa nenhuma lacuna, né? A linha vem trazendo do Antigo ao Novo Testamento esse projeto maravilhoso de Deus, né, pastor? E a Páscoa, como o pastor Glênio disse, ela apontava e ela aponta para Cristo. Lá em 1 Coríntios 5:7, Paulo diz assim: Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O sacrifício do Velho Testamento é a sombra. O sacrifício do Velho Testamento apontava, o pastor Glênio já falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O texto que o pastor Glênio leu diz, quando vir o sangue, quando você vê o sangue, e onde que foi derramado esse sangue? Lá na cruz. Então, o nosso Cordeiro Pascal é Cristo e a obra dele. Ele foi imolado para quê? Para nos salvar. Salvar do quê? De nós mesmos. Eu trabalho já há 30 e tantos anos com dependentes químicos. Eu falo, você está querendo ser liberto do quê? De um viciozinho? De um crack? De um crackzinho? Você precisa ser liberta de você, rapaz. É de você, é do ego, é do pecado, porque o velho homem, ele é o pai, ele é a mãe de todos os pecados. Deus precisa tirar de dentro de nós esse pecado, a iniquidade, o ego. Aí Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é salvação? É uma obra que Deus fez e faz em nós. A obra foi consumada, foi feita. Eu não sei explicar isso, o pastor Glênio souber explicar. Antes da fundação do mundo, já estava lá nos anais de Deus a obra de Cristo. E quando ele morre lá naquela cruz, ele atrai o nosso pecado, a nossa iniquidade no corpo dele. Então, ele é o nosso Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, imolado uma vez por todas, para que lá naquela morte eu morresse com ele, ressuscitasse com ele, e agora ele viesse ser a minha vida, e agora é novidade de vida. Se alguém está em Cristo, é o quê, meu irmão? Nova criação, nova criatura. Nova criação. Então, Cristo em nós é essa esperança. Nós precisamos olhar para a Páscoa, hoje virou esse comércio, o pastor Glênio diz, mas vamos olhar para a Páscoa como a obra que Cristo veio fazer, não como coelho, como... Eu conheço o povo que se diz cristão hoje, que coloca as pegadinhas na casa, esconde, manda o filho dormir, e à noite faz o ninho, coloca o ovo de Páscoa, dizendo que o coelhinho veio de noite colocar o ovo ali. Meu pai, não faz isso não, meu. Essa infantilização Exatamente. que é feita como uma coisa de entretenimento, nós estamos, de certo modo, negando os efeitos da obra da Páscoa, que é tão sério. Isso é pesado, pastor Guilherme. Negando a obra. Eu considerando aqui, né, olhando lá para Gênesis, depois para o Egito, a morte do Cordeiro, né, lá no Jardim do Éden, nós vemos a ação de Deus e o sangue que foi derramado, porque foi dado roupas feitas de pele de animal, ali o sangue foi derramado. Quando nós vemos o livramento dos primogênitos no Egito, nós vemos também o sangue derramado. Então, alguém foi colocado no nosso lugar ali. Alguém pagou o preço, alguém nos reconciliou com o Senhor e foi pago toda a dívida. Mas nós vemos a beleza da obra do Evangelho porque ele nos faz participantes desse milagre. De nos dar uma nova vida por meio da sua morte e ressurreição, não é? E o que ele vê lá é o sangue. Ele não fala, eu vi a sua moral, eu vi a sua obediência, eu vi o seu esforço. Não, eu vi o sangue.
que é o sangue que nos dá, a obra que nos dá. Isso vem desde o princípio. O primeiro sacrifício que nós temos de uma pessoa foi Abel, que apontava para Cristo. Estava apontando para o sacrifício, estava apontando para a verdadeira Páscoa, que é a gente passar de um estado de completa escravatura do pecado de filho de Deus, para um relacionamento de filho de Deus. A gente está falando com você com toda a honestidade possível. Eu não quero ser aquilo que chama de iconoclasta, um destruidor de imagens, mas eu não quero ser também um omisso. Essas coisas que nós às vezes usamos como Páscoa, na verdade são tradições humanas completamente desvestidas do seu significado. A Páscoa verdadeira é a vinda de Cristo a este mundo, a sua encarnação, e a sua morte e ressurreição, onde ele acabou com o velho homem, que ele acabou com o velho Adão, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 45, ele diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão foi espírito vivificante. Deus trata só com dois homens, Adão e Cristo. Em Adão nós herdamos o pecado e em Cristo ele crucificou o velho homem, o velho Adão, e nos deu na ressurreição a nova vida. Então esta é a verdadeira Páscoa, né? É verdade. A verdadeira Páscoa. Nós falamos aqui sobre o significado da verdadeira Páscoa. O homem não pode resolver o problema do pecado. Ele não pode se salvar por si mesmo. Mas Deus enviou seu filho, seu filho Jesus Cristo veio como o Cordeiro de Deus para trazer redenção. Ele não veio como coelho, ele veio como o Cordeiro de Deus. É verdade. E que esta Páscoa seja um tempo de lembrança da obra de Cristo na cruz. E quero agradecer muito aos pastores Eric e Maurício pela participação, e obrigado a você também por estar aqui conosco, mais um Café e Fé, e fique aqui o nosso abraço de sempre, de coração para coração. Até a próxima. Bem-vindos ao Instituto Sola Gracia e ao projeto Literatura com Propósito. Distribuir literatura cristã de qualidade com foco na graça de Jesus Cristo é o nosso propósito. Se você é uma liderança e faz parte de um ministério evangélico, está apto a participar. Se inscreva e receba uma obra literária a cada 3 meses, gratuitamente. Entre no site www.solagracia.com.br e siga os seguintes passos. Clique no menu Cadastro e preencha todos os formulários. Em seguida, confirme sua inscrição. Caso tenha dificuldade, entre em contato que vamos te ajudar. Editora Vale Estreito. A Editora Vale Estreito conta com vários títulos publicados com autores comprometidos com o Evangelho de Jesus Cristo. Conheça mais a Editora Vale Estreito. Acesse nossas mídias. Batman Car Imports. Pintura automotiva. Rua Taubaté, 65, em Londrina. Dificuldades visuais não corrigidas podem afetar sua vida e até o seu desempenho profissional.
Com Sérgio Germanovics, você tem ciência, precisão e cuidado humano. Enxergue melhor, viva melhor. Reabilita a visão. Rua Pará, 1500, sala 301.